ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que escolheu pagar dívidas com precatórios, que tinha sido pendurada essa dívida, no governo anterior. O chefe da pasta da Economia disse que prefere a pecha de ter gastado mais do que a fama de caloteiro. Vamos ouvir. Eu entendo o prefeito que às vezes não tem recursos para honrar as suas obrigações correntes com saúde, educação, funcionalismo e se vê na contingência de buscar um remédio nem sempre adequado para os seus problemas, mas a União ficou de fora e não quer participar desse tipo de coisa, até porque ela tem uma capacidade de financiamento que os entes federados não têm. Então, além de ilegal, inconstitucional, ela é irracional, a decisão de não pagar as dívidas federais registradas nos balanços da União. Então, nós fizemos questão de, mesmo sofrendo crítica da imprensa, de que nós estamos aumentando o déficit, é aquilo que o Felipe falava. Bom, mas resolver o problema fiscal desse jeito, qualquer um resolve, né? Tem que resolver o problema fiscal de maneira sustentável. E é o que nós estamos procurando fazer. Então, as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior. Colocam na minha conta. Mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então, eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. Quem está com a gente, Débora, para comentar a fala de Fernando Haddad é o Fernando Nakagawa. Naka, nosso analista aqui de economia e âncora do CNN Money, muito boa tarde. Estava sumido, mas resolveu dar as caras aqui de vez em quando, né? Dia sim, dia não, ele aparece aqui com a gente, Débora. Ô Naka, fala um pouco para a gente. Quer dizer, esse não é, de fato, o Fernando Haddad tem razão quando fala que houve um calote, né, nos precatórios e não de uma questão que volta e meia acontece, né, não só na gestão passada. Agora, isso justifica a condução atual sobre os problemas atuais problemas fiscais de hoje, né, para um governo que está com dificuldade para fechar suas contas, não? Yuri, acho que não tem escolha nessa história. Boa tarde a você, a Débora. As duas coisas estão erradas. Efetivamente, e usando palavras muito simples, é isso. É errado dar calote, como de fato, e aí o ministro tem razão, de fato, a gestão anterior não cumpriu uma decisão judicial e não pagou bilhões, dezenas de bilhões de reais em precatórios, que são obrigações que a União deveria ter pago por causa de decisões judiciais. Isso a Justiça decidiu, era para ter sido pago, o governo anterior não pagou, deu calote. Este governo realmente pagou este volume de compromissos que estavam lá aguardando o seu pagamento, né, o seu PIX ali, mas, ao mesmo tempo, descumpre outra regra, que é não cumprir a meta fiscal. Quando o ministro reconhece que prefere ter pecha de gastador, parece até que ele está reconhecendo que está descumprindo a meta. Por quê? Ok, tem muitos méritos de pagar este compromisso anterior que o governo estava em aberto. Mas, ao mesmo tempo, este governo até tentou fazer um esforço fiscal. Os números são melhores em 2025 do que estavam 2 anos atrás, é preciso reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, este governo tem usado de vários instrumentos para continuar gastando e dando a intenção, ou a ideia, mostrando os números ali, mostrando um cumprimento da meta. Mas, em termos práticos, o que está acontecendo este governo deve cumprir a meta olhando o número frio, mas ele está gastando muito mais por fora. Esta semana, houve uma decisão do Senado absolutamente escandalosa do ponto de vista fiscal, que é aquele plano, que é meritório, é louvável, é preciso, de 30 bilhões de reais em investimentos para as Forças Armadas fora da meta. Isso, do ponto de vista fiscal, não faz o menor sentido. Se é para gastar 5 bilhões de reais por ano para as Forças Armadas, que se corte de outro lugar. Mas este caminho, este governo e este Congresso não querem, né? Então, aquela história e aí é preciso fazer meia-culpa dessa história, Yuri e Débora. A imprensa dizia, não, este Congresso é fiscalista. Não é fiscalista coisa nenhuma. Assim, esse Congresso adora gastar, assim como do outro lado da Praça dos Três Poderes, do Executivo, que também adora gastar. Então, o que a gente tem hoje é o ministro Fernando Haddad falando, sim, de um problema, que foi o calote do governo anterior, mas ele mesmo também tem um problema e está descumprindo, em termos práticos,
a regra fiscal que ele mesmo defendeu e este governo aprovou. Aí não tem escolha entre esses dois caminhos.